pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Tava com saudade das minhas videoaulas, hein? Admita que tava com saudade. Então a gente vai iniciar agora o estudo da ecologia. A primeira disciplina de ecologia é o quê? Ecologia de populações. E aí a gente aqui, ó, vai ver a beleza da ecologia. A ecologia é a melhor disciplina. É a melhor disciplina. Eu sou suspeita, né? Que eu sou ecóloga de mestrado e doutorado. Mas a beleza da ecologia é que a ecologia é uma disciplina integradora. O que significa, já que ela vai integrar aí todas as disciplinas que vocês já estudaram até agora? Ela vai integrar ecologia, ecologia que é botânica, zoologia, genética, fisiologia, tudo isso. Todas essas disciplinas possuem conceitos que são utilizados dentro da ecologia. Enquanto a teoria da evolução é a teoria unificadora, a ecologia é a disciplina integradora das ciências biológicas, tá bom? E aí, ó, a gente vai iniciar agora com ecologia de populações, certo? E tá que eu chego e fica assim, ó, com água na boca, só de pensar que agora a gente vai estudar ecologia, tá bom? Mas antes de tudo, olha aí, ó, dá meu like, né? Você já sabe, vai lá no YouTube, dá meu like se você estiver assistindo pelo portal, tá bom? Vamos começar conceituando. Né? A gente tem que começar, sempre que a gente estuda qualquer coisa, a gente tem que começar conceituando, tá? Conceituando a disciplina. Ecologia foi um termo que foi inventado, cunhado por Ernest Haeckel. Ernest Haeckel, eu acho que é assim que pronuncia, em 1869. E, obviamente, é formado pela união de duas outras palavras, que eu acho que é latim ou é grego, lá não sei, não lembro não. Aqui, ó, tá dizendo aqui nesse lado, do grego, tá? Do grego eco, tá? Então aqui, ó, vamos botar aqui o apontador, aqui, apontador. Então aqui, eco, vem do grego oikos, que significa casa. E logia vem do grego logos, que significa estudo. Então é o que? Ecologia é o quê? É o quê? O estudo da casa. Agora, vamos conceituar essa casa. Não é a casa de vocês, não. E também, não é só a casa de vocês. Então aqui, casa que tem um sentido de circunviança, ambiente, o que circunda o organismo, que é formado tanto por aspectos abióticos, que são aqueles aspectos físicos e químicos, como por aspectos biológicos. E aí, quando vocês pensem aqui em aspecto biológico, vocês considerem os seres vivos, óbvio, mas também as interações entre os seres vivos. As interações entre os seres vivos, ser vivo com ser vivo, e também as interações do ser vivo com o seu ambiente, viu? Então não esqueça, aspectos biológicos envolvem tanto os seres vivos como as interações que eles estabelecem entre si e com o ambiente. Então aqui, ó, Ernest Haeckel conceituou a ecologia assim: o estudo do ambiente natural, inclusive das relações dos organismos entre si e com os seus arredores. Destrinchando mais, em 1970, ele definiu ecologia assim, ó, por ecologia, vou ler, que é para a gente destrinchar isso aqui, ó. Por ecologia, nós queremos dizer o corpo de conhecimento referente à economia da natureza. Olha aí, ó, ele faz ele faz uma ligação, né, da ecologia com a economia na natureza, porque economia é o estudo da casa também.
Só que a economia vai estudar aí os aspectos financeiros e focar na espécie humana, enquanto a ecologia considera todos os seres vivos. Então, aqui, ó, conhecimentos referentes à economia da natureza. Tem até um livro com esse nome, mas eu não vou dizer, né, para não fazer propaganda. A investigação das relações totais dos animais. Por que animais aqui? Porque ele era zoólogo e ele puxou a sardinha do lado dele, né? Investigação das relações totais dos animais, tanto com seu ambiente orgânico, os seres vivos, quanto com seu ambiente inorgânico, os fatores abióticos, físicos e químicos. Incluindo, acima de tudo, suas relações amigáveis e não amigáveis, né? Bonitinho, mas quer dizer as interações entre os seres vivos, com aqueles animais e plantas com os quais vem direto e indiretamente a entrar em contato. Uma palavra é que eu destaquei aqui para vocês, a ecologia é o estudo de todas as inter-relações complexas, denominadas por Darwin como as condições da luta pela existência. Então aí, ó, por que eu destaquei isso? Porque evolução e seleção natural são conceitos fundamentais da ecologia. Na verdade, são conceitos fundamentais em toda biologia. Teoria da evolução é uma teoria unificadora. Eu já falei isso para vocês lá em biologia geral. Mas aqui em ecologia, isto é fundamental. Percorre a teoria da evolução, especialmente a teoria da seleção natural, percorre todo o raciocínio ecológico. Não tem como a gente dissociar as duas coisas. E os outros fatores já também, os outros fatores ecológicos também são importantes. Mas eu trouxe aqui, eu destaquei aqui a seleção natural porque na ecologia se estuda muitas adaptações dos organismos, tá? A seu ambiente. Então vamos lá. Aqui. Eu trouxe para vocês aqui. Quer ter definição? Sim, eu trouxe. Para a gente ver aqui. Como diferentes autores, inclusive autores muito importantes dentro da ecologia, eles conceituam, e para a gente comparar aqui, as diversas definições para ecologia. Olha aqui, Odum, vamos agora a canetinha aqui, Odum, tá? É um famosíssimo ecólogo, tá? Um dos livros mais famosos de ecologia, é de Odum. Tá? O mais novo é Fundamentos de Ecologia. Então, Odum aqui, ó, define, trouxe aqui, na verdade, Odum, Hickleff, tá? Tem vários aqui. Então, aqui, ó, o do Bacon tá errado no artigo, tá? Nesse artigo aqui, o do Bacon tá errado, tá? O conceito certo é esse aqui. Então, aqui, ó, esses que eu destaquei aí, tem referência ao conceito de Haeckel. Né, que Haeckel traz aí, prioriza aí as interações entre os seres vivos. Vamos ler aqui, vamos ler aqui, ó. Esse daqui, não sei pronunciar isso não. É o estudo científico do relacionamento entre organismos e os seus ambientes, né? Então tem ligação lá com o conceito de Haeckel. O estudo do ambiente natural, particularmente o interrelacionamento dos organismos com sua vizinhança. Então, aqui, ó, o estudo de animais e plantas em relação ao seu ambiente, porque quando eu vou, acho que é assim que pronuncia, ele trabalha aí muito com as relações entre animais e plantas. Então, aqui, ó, relação. Vamos ao próximo, estudo do relacionamento entre organismos e seu ambiente. Então, aí, observe, tem mais um. Estudo das interações entre os organismos e seu ambiente. Aqui, ó, o primeiro, ó, relacionamento. Então, observem que eles trazem a questão da interação e dos relacionamentos como ponto central. Esses outros aí que eu destaquei agora, eles trazem um conceito um pouco diferente. Tá? Um pouco diferente. Eles trazem uma inovação aí em relação ao conceito de Haeckel. Olha aqui, vamos ler aqui, ó. O estudo do relacionamento, distribuição e abundância dos organismos ou grupos de organismos em um
ambiente de Dodds. Krebs. O estudo científico das inter-relações que determinam a distribuição e abundância dos organismos. Já perceberam aí? Já perceberam? Já percebeu? O que é que traz de novo aí? Vamos ver outro. Estudo científico da distribuição e abundância dos organismos e as interações que determinam a distribuição e abundância. Percebeu já? Percebeu? Vou falar mais um. O estudo científico do relacionamento entre organismos vivos e seu ambiente, as interações dos organismos entre si e os padrões que causam a abundância e distribuição de organismos na natureza. Com essa ênfase que eu dei agora, já percebeu, né? O estudo de padrões espaciais e temporais de distribuição e abundância dos organismos, incluindo causas e consequências. O que é que tem de comum aí, que traz de diferente em relação ao conceito de Haeckel? Vou se colocar distribuição e abundância. Distribuição e abundância. Distribuição e abundância. Então, todos esses aqui, abundância e distribuição. Distribuição e abundância. Todos esses conceitos aí trazem uma coisa nova, que é a questão dos padrões de distribuição e abundância dos seres vivos. Então, olha aqui, todos eles aí trazem como ponto central da ecologia estudar os padrões aqui, espaciais e temporais de que distribuição e abundância dos organismos. E, obviamente, também as causas e as consequências. O que é que causa esse padrão de distribuição e abundância? Quais as consequências de um determinado padrão de distribuição e abundância? Então, as causas e as consequências é o quê? As interações. As interações, né, minha gente? As interações dos seres vivos entre si e dos seres vivos com o seu ambiente abiótico, tá? Com os fatores abióticos do ambiente. Então, olha aqui. Uma coisa também que tem de novo nesses conceitos, tá bom? Uma coisa aqui que tem de novo. A questão da escala. A escala. A escala é um fator fundamental em ecologia. Ela é muito importante em ecologia. Tá? Em qualquer estudo ecológico que você faz, você precisa definir a escala. Qualquer estudo, né? Mas, no caso da ecologia, isso é fundamental. Né? A escala, lembra lá de biologia geral, que a escala é um dos aspectos do domínio. A gente precisa sempre definir o domínio, né, com que a gente vai estabelecer a relação entre os fenômenos observáveis, né, e as construções conceituais. Então, aqui na ecologia, a escala também é uma coisa que a gente precisa tomar muita atenção, né, ter muita atenção. E o que é a escala? É a dimensão no espaço ou no tempo na qual a variação ambiental é percebida. Então, os ambientes variam, né? Então, a dimensão no espaço e no tempo, qual essa variação ambiental? Ela é percebida pelos organismos, é a escala. Tá? Sendo assim, na qual as observações ecológicas, as observações dos fenômenos observáveis são coletadas. Então, a partir da percepção do organismo, do ser vivo que a gente está estudando, que a gente está interessado, a gente tem que fazer as observações ecológicas considerando essa escala. Tá? Então, por exemplo, a escala com que a formiga percebe o ambiente, o espaço é diferente de como um elefante percebe o espaço. Então, a escala espacial do elefante é maior do que a escala, né, espacial de uma formiga. Então, vocês precisam entender que, a depender do organismo que você está estudando ou do fenômeno ecológico que você está estudando, você precisa delimitar a sua escala. Tá? Então, aqui, vamos lá. Vamos dar continuidade. Ultimamente, o termo ecologia é muito utilizado por meios não acadêmicos. Isso é bom,
tá? Principalmente para a comunicação e do público geral, na mídia. Isso é bom, porque traz ecologia para o cotidiano das pessoas. Então, a fumaça, um exemplo, né? A fumaça das fábricas está destruindo a ecologia da região. Obviamente, essa frase aí não faz o menor sentido, né? Porque se a ecologia é um estudo, como é que a fumaça vai destruir um estudo? Só se a fumaça estiver destruindo todos os... matando todos os ecólogos da região, né? Então, tá destruindo o ambiente, tá prejudicando o ambiente, tá prejudicando a interação entre os seres vivos, mas não, ecologia, porque ecologia é uma ciência, né? É um estudo. Embora é muito utilizado com conceito errado, né? De forma errada, é muito bom isso. A ecologia está na boca das pessoas, está gerando representações sociais nas pessoas, porque demonstra a preocupação crescente com as consequências da interferência humana no meio ambiente. Então, a gente, como espécie, está se preocupando mais com as questões ambientais, né? E as interferências da espécie humana com o meio ambiente também é objeto de estudo da ecologia. Então, essa interferência também é objeto de estudo. Por que é objeto de estudo? Porque é uma interação. Né? A interferência que a gente faz no meio ambiente é uma interação. É uma interação de ser vivo com o ambiente. É uma interação de ser vivo com outros seres vivos. E vai, obviamente, afetar, olha aqui, ó, a distribuição e a abundância de vários organismos. Tanto nós, como de outros seres vivos. Então, vamos lá. Vamos agora voltar à ecologia. Os sistemas ecológicos, eles existem em uma organização hierárquica. Primeiro, vamos lembrar o que é sistemas. Sistema é um conjunto de elementos heterogêneos, diferentes, né? Heterogêneos é diferentes, interconectados e interdependentes, que formam um todo unificado. Observe que num sistema, as partes interagem formando um todo que não é o somatório das partes. Então, os sistemas ecológicos são o quê? Entidades biológicas que têm seus próprios processos internos e interagem com o ambiente externo. Imediato, ou seja, que está ao seu redor, a circunviança. Cada sistema ecológico, né, ele é um conjunto de um sistema maior. Então, quando eu digo aí no começo sistemas ecológicos, que nos sistemas ecológicos existe uma organização hierárquica, o que significa essa organização hierárquica? Que um sistema, ele é um subconjunto de um sistema acima. Né? Então, um sistema acima, qualquer sistema é formado por outros sistemas abaixo. Tá? E uma coisa importante, cada nível acima possui propriedades que não existem no nível abaixo, nos níveis abaixo, né? Nos níveis inferiores. Isso significa que um nível não é a soma das propriedades das partes. Um nível, ele não é a soma das propriedades dos sistemas inferiores. Né? Essa é a ideia de sistema. E ele vai possuir aí, ó, propriedades que não existem nos sistemas inferiores, que a gente dá o nome de propriedades emergentes. Então, sempre um nível acima tem uma propriedade emergente ou não redutiva que não tem nos níveis abaixo. E aí eu trouxe para vocês aí os 5 níveis de organização da ecologia, que assim, como é que eu posso dizer? Que tem mais destaque. Tem outros já que tem, entre eles aí podem surgir outros níveis de organização. Mas esses são os mais notáveis, que mais se fala, que mais se dá destaque. Olha aí, ó. Quais são eles? Indivíduo, população,
comunidade, ecossistema e biosfera. Você já deve ter ouvido falar sobre isso, né? No ensino médio, no ensino fundamental. Então, aqui, ó, indivíduo. Vamos começar por indivíduo. Né? Indivíduo, em alguns lugares, vocês vão encontrar organismos. Tá certo. Tá certo. Tanto falar em indivíduo e organismo. Às vezes, até no mesmo livro, até o mesmo autor, uma edição tá em organismo, outra edição tá em indivíduo. Mas vocês vejam aí que é a mesma coisa. Então, indivíduo é olha o destaque que eu dei, ser vivo. E é a unidade fundamental da ecologia. É a menor unidade que a gente normalmente estuda em ecologia. Quais os processos que a gente vai estudar em relação ao indivíduo? Sobrevivência e reprodução. Quando a gente fala em sobrevivência e reprodução, vocês lembram o quê? Olha aqui, seleção natural. Né? O que é seleção natural? Sobrevivência e reprodução de diferentes variantes, né? Diferentes variantes. Sobrevivência e reprodução de diferencial de diferentes variantes. Não é isso? Então, o indivíduo é a unidade de seleção natural. A seleção natural, ela atua sobre o divino. Tá? Então, assim, lembrando o conceito de evolução. Evolução é a transformação dos seres vivos ao longo do tempo por descendência com modificação. Então, a evolução, ela acontece ao nível de populações. Mas a seleção natural, ela atua sobre os indivíduos daquelas populações. Okay? Então, aqui, qual é a abordagem quando a gente estuda indivíduos? A gente vai aí tá abordando a maneira como a morfologia, a fisiologia, o comportamento, a reprodução de um indivíduo o capacita a sobreviver no ambiente. Lembra que o indivíduo é a unidade de seleção natural. E isso aqui é o quê? Isso aqui é o quê? Maneira como a morfologia, a fisiologia capacitam, ou seja, as características do organismo, capacitam a sobreviver no ambiente. Isso aqui é o quê? Lembrei. Adaptação. A gente vai estudar aí as adaptações dos organismos ao seu ambiente, dos indivíduos e organismos ao seu ambiente. É isso que a gente vai estudar aí quando a gente estuda indivíduos ou organismos. Né? E lembra o que é adaptação? Características ou propriedades que surgem por seleção natural, que os capacitam a sobreviver e reproduzir no ambiente. Melhor, né? Sobreviver e reproduzir melhor, de forma mais eficiente no ambiente ao seu redor. Agora vamos... agora sim. População. O nível acima de indivíduo é população. E população é o quê? Conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que ocupam um dado espaço num dado tempo. A escala. A escala é importante. Tá? E por que num dado tempo a população é a unidade de evolução? Tá? A unidade da seleção natural é o indivíduo. A seleção natural, ela atua sobre o indivíduo. Mas quem evolui são as populações. Né? As populações. Lembrando lá, evolução, a transformação dos seres vivos ao longo do tempo por descendência com modificação. Então, isso aí vai acontecer nas populações. O processo que a gente vai estudar, a dinâmica populacional. Então, como é que essas populações, a população se distribui no espaço e no tempo. Abordagem. A gente vai estudar, já falei, as variações temporal e espacial no número, na densidade e na composição dos indivíduos.
E propriedade emergente. Então, os níveis superiores têm propriedades que a gente não encontra no nível inferior. No que diz a população, é que amplitude geográfica, abundância é o número de indivíduos, densidade, o número de indivíduos por área ou por volume, né? Mudança no tamanho, composição sexual e composição etária. A gente vai estudar isso quando estudar populações. Agora vamos à comunidade. Comunidade é o conjunto de todas as populações das espécies que ocupam um dado espaço num dado tempo. Então, são as populações de diferentes espécies vivendo juntas, no mesmo espaço, no mesmo tempo. Lembre-se que em ecologia a escala é muito importante. A escala espacial e a escala temporal são muito importantes. Processos, interação entre as espécies. Então, quando a gente chega no nível de comunidade, a gente tá muito preocupado como as interações entre as espécies vai afetar a distribuição e a abundância dos seres vivos, dos indivíduos e de diferentes espécies. Abordagem. A diversidade e abundância relativa. Né? Então, a gente vai estar estudando aí a diversidade, abordando a diversidade e abundância relativas dos diferentes tipos de organismos que vivem aí juntos no mesmo local, no mesmo tempo. E as propriedades emergentes? O que é que a comunidade tem que não tem em população? Diversidade de espécies. A população é de uma única espécie, então a diversidade de espécies a gente só vai encontrar comunidades. Dominância, aquela espécie que é mais abundante, a estabilidade, né? Como que a retirada de uma espécie afeta as outras espécies, como a mudança no ambiente afeta a distribuição das espécies, e a estrutura trófica, que diz respeito às relações de alimentação. Então, vamos lá. Ecossistema. Ecossistema é o conjunto de uma ou mais comunidades de organismos interagindo com seus ambientes abióticos, físico e químico. Então, o que é que tem aqui em ecossistema? Né? A gente traz aqui de novo a questão dos ambientes abióticos, que em comunidade a gente não estava considerando. Processos, fluxo de energia e matéria. Então, quando a gente está estudando aí ecossistema, a gente está muito preocupado com esses processos aí de fluxo, energia e matéria, entre os organismos e entre o ambiente abiótico e os organismos. Abordagem enfatiza o estoque e a transferência de energia e matéria, onde é que a energia, onde é que a matéria está armazenada e como ela vai, né, saindo de um lugar para outro, incluindo os diversos elementos químicos essenciais à vida. Propriedade emergente, transformação de energia. Quando a gente está lá no nível de comunidade, a gente não está muito preocupado com energia ainda. Então, transformação de energia, ciclagem de nutrientes e produtividade. Vamos estudar isso na próxima disciplina. Biosfera. Então, a biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas da Terra. A Terra em si. Biovida. Esfera. Então, biosfera, né? É todos os ecossistemas da Terra juntos. Processos. A gente vai estar aí preocupado com os processos globais de troca de energia e nutrientes entre ecossistemas. Quando a gente está estudando lá ecossistema, a gente está preocupado com esses processos aí, com fluxo de energia e matéria entre os indivíduos e seu ambiente, organismos, na verdade, e seu ambiente abiótico e entre os seres vivos. Quando a gente chega na biosfera, a gente está preocupado com os processos globais, ou seja, de troca de energia e nutrientes entre os ecossistemas. Abordagem, a gente vai estudar aí, ó. A gente vai focar no movimento do ar, movimento da água e movimento dos organismos na superfície da Terra, porque vocês sabem que vários organismos, eles se deslocam em grandes escalas espaciais. Escala espacial, inclusive, da biosfera.
E propriedades emergentes é exatamente esses processos globais aí, que a gente não vai encontrar no ecossistema, porque ecossistema é um conjunto de uma comunidade ou algumas comunidades com o seu ambiente biótico. Então eu trouxe essa figura aqui para vocês verem, né? Então aqui, ó, as baleias migram entre os oceanos, então né, o foco aí é a migração dos organismos. Quando eles migram, eles levam energia e nutrientes de um local para outro ao longo do globo. Aqui, ó, peixes migrando, a gente vai estar preocupada aí, ó, com o clima global, né? A transferência aqui, ó, a água que evapora em um lugar e vai precipitar em outro, as correntes marítimas influenciando os seres vivos. Então, em escala global, a gente vai pensar na escala global. Veja que o que acontece lá na África tem consequências aqui, porque não, aquele negócio do tecido já foi desmistificado, aquele negócio que a erupção vulcânica lá não sei aonde ia criar um tsunami aqui, né? Isso mas então assim, os fluxos, né? Então coisas que acontecem muito distante da gente, afeta a gente por causa da interação, né? da ligação entre todos os ecossistemas do planeta, tá bom? Então assim, ó, terminamos essa aula por aqui e tem uma novidade. Agora eu tenho um Instagram. Aqui, ó. Me adicione lá, me segue lá, que eu vou colocar algumas coisas lá, making off. Vou botar making off para vocês verem aqui como é meu estúdio improvisado, tá bom? Então me sigam lá e até mais. Quem tem eu queria também um Facebook aqui para vocês, porque vocês sabem, né? Não adianta me adicionar no pessoal que eu não aceito. Então eu criei um Facebook também, além do Instagram. Aí vocês podem no Instagram tem lá o Facebook. Não tem Instagram, então eu vou botar aqui, ó, na descrição do vídeo o link lá do Facebook. E não esqueçam do meu blog também, www.jaqueifbaiano.wordpress.com. Eu boto os slides lá, tá? Até mais!